Fala galera que curte o canal do Gandaia, estamos aqui hoje para palpitar e analisar alguns jogos dessa terça-feira de futebol, lembrando que começa a Champions League, então tem muita Champions, muita Série B aí para você nesse vídeo, beleza? Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, já deixa aquele like, compartilha o vídeo para o YouTube e recomenda a gente para mais pessoas. Se você quiser ser um sócio Gandaia, receber tips, múltiplas, certo? Jogador marcando gol, enfim, vários mercados aí, exclusivamente, certo? A gente manda para você no nosso grupo de sócios, é só R$20 o mês, então chama aí no nosso direct no Instagram, o link está na descrição aqui do vídeo, beleza? E vamos para os palpites. Começando com Young Boys e Aston Villa, UEFA Champions League nessa terça-feira. O jogo será no campo do Young Boys, na Suíça, o Young Boys que nos últimos 5 jogos foram 4 vitórias e 1 derrota. E o empate, o Young Boys que começou muito mal a temporada lá no Campeonato Suíço, mas vem se recuperando. O Aston Villa vem oscilando bastante, Nos últimos 5 jogos foram 3 vitórias e 2 derrotas. Então vai ser muito difícil jogar no estádio da Suíça, certo? Vocês podem ver alguns números aqui, tanto do Young Boys quanto do Aston Villa. Deixei aí do lado para vocês as estatísticas. Vocês podem ver aqui que as casas de aposta estão dando um certo favoritismo para o Aston Villa, porque os times ingleses têm mais tradição do que os times suíços, mas não vai ser jogo fácil. Eu acredito no jogo para gols, então nesse duelo aqui eu iria para o over 1,5, tá? Com a odd de 1,14, então eu iria para o over 1,5 nessa partida, certo? E correndo um certo risco, poderia fazer uma apostinha aí no Aston Villa. Nossa taxa de sucesso para esse jogo: os últimos 10 jogos do Young Boys foram 4 vitórias. Os últimos 10 jogos do Aston Villa foram 5 vitórias. Beleza? Então vamos para a próxima partida. Juventus recebendo o PSV da Holanda. Grande jogo, O PSV que vive um excelente momento no seu campeonato local. O jogo vai ser em Torino, na Itália. Os últimos 5 jogos da Juventus foram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Os últimos 5 jogos do PSV foram 5 vitórias. E vitórias bem consolidadas, com goleadas, certo? Aqui embaixo temos algumas estatísticas aqui das duas equipes, que está aí do lado, para vocês darem uma olhada. Nossas previsões aqui, as casas de aposta estão dando uma certa vantagem para a Juventus, por estar jogando dentro de casa, e dá para cravar, você colocando ali um valorzinho baixo, dá para você cravar uma vitória da Juventus. Quem quiser ser um pouco mais seguro, dá para ir Juventus empate. E dá para ir também no over 1,5, são duas equipes bem ofensivas, principalmente o PSV. Vamos ver como ele vai sair se jogando fora de casa contra uma grande equipe. Mas dá para ir no over 1,5. Taxa de sucesso para esse jogo: os últimos 10 jogos da Juventus, 4 vitórias. Os últimos 10 jogos do PSV foram 8 vitórias. Beleza? Então vamos para o próximo jogo. O poderoso Real Madrid vai fazer a sua estreia contra o Stuttgart nessa terça-feira, certo? No Santiago Bernabéu. O Real Madrid que nos últimos 5 jogos, 3 vitórias e 2 empates. O Stuttgart nos últimos 5 jogos, 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Não vai ser jogo fácil, mas a gente sabe que o favoritismo é do Real. As estatísticas aqui, para vocês conferirem, tá aí do lado. As previsões das casas de aposta dão um total favoritismo do Real. Eu concordo com eles, então quem quiser cravar uma vitória do Real, fique à vontade. Quem quiser ser um pouco mais seguro, Real empate, pagando uma odd baixa. E também over 1,5, tá? Com a odd aí, mais ou menos para você completar, a sua múltipla. Então, over 1,5 eu acredito que dê sim. Over 2,5 já fica um pouquinho mais arriscado, mas também não deixo fora de cogitação, pois o Real tem um time bastante forte. Taxa de sucesso: os últimos 10 jogos aí do Real foram 5 vitórias, o Stuttgart nos últimos 10 jogos, 7 vitórias, beleza? Então vamos ficar agora com o próximo jogo. Sport e Lille se enfrentam pela Champions League em Lisboa. O Sport que nos últimos 5 jogos foram 5 vitórias. O Lille que caiu de rendimento nos últimos 5 jogos, foram 2 vitórias, mais 3 derrotas, Então o Sport, por estar jogando em casa, é favorito. Temos algumas estatísticas aqui que a gente vai deixar aí do lado para vocês. Previsões das casas de aposta, um certo favoritismo para o Sport, eu concordo. Então, se você quiser cravar uma vitória do Sport, é válido. Sport empate anula, também é válido. Sport empate, casa empate na dupla chance, é válido. E over 1,5 também no futebol europeu é muito válido. Tá pagando até uma odd boa, 1,25 aí na média, das casas de aposta. Então, over 1,5 é válido.
Taxa de sucesso para esse jogo, os últimos 10 jogos do Sport foram 9 vitórias. Os últimos 10 jogos do Lille foram 5 vitórias. Então, Sport muito favorito. Vamos para o próximo jogo. Milan e Liverpool se enfrentam na Itália, no Giuseppe Meazza, em Milão. Certo? Primeiro jogo, mais um clássico, mais um jogo muito duro. O Milan que nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, vem oscilando bastante. Já o Liverpool, né, teve aí um revés no último jogo dentro de casa, uma grande zebra, mas vinha de 4 vitórias seguidas. Então, por ser 2 equipes grandes, eu já adianto para vocês que jogo com cara de empate, né, aqui algumas estatísticas que vão ficar aí do lado para vocês. As casas de aposta dão um leve favoritismo para o time do Liverpool, certo? Eu cravaria um empate nesse jogo, colocaria uma moedinha no empate, ou over 1,5 para esse duelo, com a odd de 1,18, 74% de chance de acontecer. Taxa de sucesso, os últimos 10 jogos do Milan, 4 vitórias. Os últimos 10 jogos do Liverpool foram 8 vitórias. Beleza? Vamos para o próximo jogo. Vamos de Bayern de Munique e Dinamo de Zagreb, 2 equipes que nos seus campeonatos locais são muito fortes. O Dinamo, nos últimos 5 jogos, foram 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. O último jogo foi um jogo muito difícil contra o Hajduk, né? Para quem não conhece, é o time do Rakitic. E o Bayern de Munique, nos últimos 5 jogos, 5 vitórias, né? Então o Bayern é favorito para esse jogo. A equipe marcou 30 gols nos últimos 10 jogos. Tá aí as estatísticas aí do lado para vocês verem. As previsões das casas de aposta dão um favoritismo muito grande para o Bayern, e eu concordo. É um jogo chato, mas é um favoritismo muito grande para o Bayern. Né? Então, vitória do Bayern. Houve 1,5 também. Acredito que esses 2 mercados são as melhores. Né? Os últimos 10 jogos do Bayern foram 8 vitórias. Os últimos 10 jogos do Dinamo, 6 vitórias. Então, vitória do Bayern aí com mais de 1,5 gol, beleza? Vamos para o próximo jogo. Partimos para a Série B, Novo Horizontino e Brusque. O Novo Horizontino que briga na parte de cima da tabela é o líder da competição contra o vice-lanterna. Então o Novo Horizontino é favorito. Os últimos 5 jogos vem oscilando, né? 3 vitórias, um empate e uma derrota. O Brusque também vem oscilando, mas é o líder do campeonato. A equipe que marcou 14 gols nos últimos 10 jogos, certo? Já o Brusque sofreu 10 gols nos últimos 10 jogos. Então é um time que vem sofrendo. As casas de aposta dão um leve favoritismo para o Novo Horizontino, porque Série B é sempre muito difícil de apostar, mas o Novo Horizontino é favorito, então você pode ir casa vence, você pode ir empate anula, né, para o Novo Horizontino, pode ir dupla chance para o Novo Horizontino. Over 1,5, a Série B sempre paga muito alto. Eu acredito que dá para acontecer nesse duelo sim. O Novo Horizontino é uma equipe muito eficiente no setor de ataque, principalmente quando joga dentro de casa, então dá para ir no over 1,5 com um pagamento muito, muito interessante. Né? Os últimos 10 jogos do Novo Horizontino foram 6 vitórias, os últimos 10 jogos do Brusque, 3 vitórias. Continuando na Série B, o Guarani de Campinas recebendo o Mirassol. É o lanterna da competição, recebendo o terceiro colocado. Né? O Guarani que nos últimos 5 jogos foram 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. Mirassol oscilou um pouco aí, caiu muito, né, de rendimento, mas ainda está no G4. Certo? Então é um jogo bastante chato. Né, 2 equipes do interior de São Paulo, as casas de aposta dão uma igualdade muito grande nesse duelo, então eu cravaria um empate nesse jogo, certo? Ou então over 0,5, certo? Ou um empate ou um over 0,5 nessa partida. As últimas 10 partidas do Guarani foram 4 vitórias, as últimas 10 partidas do Mirassol foram 5 vitórias.